Olá, venho mais uma vez apresentar para vocês o meu estágio, que tem como tema a importância da contação de histórias na educação infantil. Faço segunda licenciatura em Pedagogia pela Uninter, no Polo de Vitória da Conquista. Nesse momento em que estamos vivendo, o estágio é fundamental para a conclusão do curso, mas devido à pandemia, não está sendo possível realizar nas escolas. Portanto, a Uninter nos ofereceu a oportunidade de terminarmos o curso com o formato híbrido. Então, vou apresentar para vocês o meu projeto, que seria desenvolvido e que poderá ser desenvolvido ainda em sala de aula. Espero que gostem, conto com o like de vocês e com seu comentário no final. Para este trabalho, coloquei como objetivos promover, desenvolver, estimular o prazer pela leitura, a criatividade e a linguagem oral, além de melhorar a interação e comunicação das crianças. Pois contar história para as crianças também auxilia no desenvolvimento da escrita, da oralidade e da percepção de símbolos. A partir do momento que eles ouvem as palavras, se familiariza com o som, a fonética, eles vão aprendendo. Então, quer saber um pouco mais sobre essa importância? Por que é importante contarmos história na educação infantil? O que isto vai desenvolver nas crianças? Um dos primeiros caminhos para transmitir conhecimento à criança é estimular tanto a sua imaginação. E a contação de história é um desses estímulos, pois é uma prática interessante e incentivadora da criatividade e possibilita diversas formas de interação entre os pequenos. Em sala de aula é possível mudar o espaço, contar histórias em círculos e criar um ambiente agradável para os alunos ficarem confortáveis e atentos ao que é dito. Se tiver como oportunidade também montar uma sala temática ou um canto na sala que seja temático, melhor ainda, porque aí vai estimular mais a criança. Ela vai ficar mais interagida, ela vai querer saber mais e estar naquele espaço. Mas se não tiver como, uma roda de leitura, sentar no chão, nos tapetes, mudar o ambiente, deixar com que os alunos também vejam as imagens do livro, participe desse processo é fundamental. A professora Fânia Bravanic também salienta essa importância para a formação do ser humano, em que ouvir história ajuda na formação de um bom leitor, na descoberta e compreensão do mundo. Então, a história, a atividade lúdica e pedagógica, a contação de história, pode descobrir outros lugares para a criança. A criança ela vai viajar em tempos, jeitos de agir, de ser, ou seja, ela vai conhecer muitas coisas apenas pela leitura. Não precisa nem sair do lugar. Contar histórias é uma prática antiga da sociedade. Todos nós já ouvimos várias histórias dos nossos antepassados. E que histórias foram estas, né? Eu mesma tenho recordações maravilhosas das minhas histórias que os meus tios, meus pais contavam. Imagine hoje que as crianças não têm tanto esse contato com pessoas mais velhas da família e que, infelizmente, pelo tempo que estamos vivendo, as famílias precisam trabalhar mais, não tem tempo de ter esse momento de prazer e interação. Por isso, a oralidade é um mecanismo usado há muito tempo para propagar a cultura. E um fator que interfere nisso é a maneira como são contadas, que muda o impacto nas pessoas que as escutam. Por isso, ao contar uma história, também nós temos que ter atenção à nossa entonação de voz e ao vocabulário usado. Eu não posso contar uma história para a criança com palavras difíceis da compreensão dela, que não estejam em sua realidade. Então, eu tenho que me adequar ao como eu vou contar. Nas palavras de Bete Coelho, a criança que ouve histórias com frequência educa sua atenção, desenvolve a linguagem oral escrita, como falei antes, além de ampliar o seu vocabulário e, principalmente, aprende a procurar nos livros novas histórias para o seu entretenimento. Então, assim, quando a criança ela está ali participando da história, quando
ela passa ela ser a contadora da história, ela vai criar as suas histórias. Ela vai pegar livros, vai contar do seu jeito, vai reformular aquela história. E isso é interessante, porque ela vai contar da maneira que ela entendeu. E aí é um grande estímulo. Sabemos que a sociedade está carecendo muito de histórias, carecendo muito de leitores. Então, esta é uma prática que tem que ser incentivada, principalmente pós-pandemia, em que as crianças ficaram muito tempo em casa, ligadas a redes celulares, redes digitais e poucas histórias ouvidas. Mas interação de brinquedos, enfim, devemos voltar a esse hábito de leitura e escrita. Em que lugares é melhor praticar contação de histórias? Todos, né? No ônibus, quando estamos no ônibus, ouvimos alguém contar uma história. Na volta da escola, quando os pais vão buscar as crianças, contam como foi o seu dia, tanto o pai quanto a criança. Numa sala de aula, o professor pode mudar aquela rotina. No trabalho, quando nós trabalhamos, estamos trabalhando, nós contamos alguma história para os nossos colegas. Pode ser histórias tristes e felizes, né? Não podemos nos adequar apenas a alguma história. Ou quando nos reunimos no jantar em casa, contar sobre o dia, sobre as atividades, sobre o que gostou de fazer. É da natureza humana a contação sobre algum fato novo no trabalho, o que vivenciamos ou simplesmente como foi nosso dia, mesmo que nada de tão relevante tenha ocorrido. E também para aproximar pais e filhos, é escolher um cantinho ideal da casa para a atividade. E é importante que os pais comecem a desenvolver mais esse hábito, começando com como foi seu dia, o que você gostou de fazer, o que teve de interessante. Ele já vai estimular a criança a contar uma história. E ele também vai contar, fazer um paralelo como era o seu dia quando era criança, como era a sua rotina. O que é necessário para contar histórias? A voz, o gesto, a entonação que a pessoa usa ao dar vida a uma história são formas fundamentais de como contar histórias para crianças. É importante que a criança conheça as funções sintáticas da língua, o som das palavras e a entonação, porque quando ela consegue captar essas palavras, entender, compreender, ela vai desenvolver no seu dia a dia, no futuro. Por isso também outra importante é o que o contador domine a arte narrativa. O mais comum é que os contadores utilizem texto escrito como suporte. É bom, principalmente se ele tiver com um livro de imagens para poder mostrar para as crianças como elas interpretariam aquela cena também, fazer uma pré-leitura. E outro fator importante também é quando eles narram sem um livro, porque a imaginação flui mais, ele pode modificar o enredo, enfim, cabe ao contador de histórias procurar a melhor prática, o melhor caminho. E outro ponto necessário é que ele treine bastante sobre isto, sobre contar histórias, ele goste das histórias também e que aquilo faça parte da vida dele. Como contar histórias para crianças? Escolha uma leitura que tenha ligação direta com a criança. Eu não posso colocar coisas que a criança não vai entender, que não é ainda para a faixa etária. É sempre mais fácil começar com histórias que você conhece. Além disso, pense em quais histórias interessarão seus ouvintes. O que é apropriado para as suas idades? Por exemplo, você não contaria uma história de fantasma a criança de 3 anos, não é mesmo? Mas os adolescentes iriam amar essa história de fantasma de aventuras. Construa um banco de histórias para contar e, em seguida, continue encontrando novos livros, porque a contação de história não se resume apenas nos livros que nós temos. A gente tem que estar sempre pesquisando e fazendo um paralelo de novas histórias. Para isto, mantenha eles numa pasta, sejam em recortes, sejam em formato de livros, organize. Aí cabe cada contador de história
organizar o seu material e a melhor forma de trabalhar. Pois sabemos que o desenvolvimento infantil se dá num processo criado pela própria criança a partir das interações que vivencia. Sendo assim, a literatura infantil em especial e a contação de histórias na educação infantil e fundamental 1, como atividade interativa e pedagógica mediada pelo educador, contribui para esse desenvolvimento. Além disso, a história permite o contato real das crianças com a escrita. A história vai ajudá-las a desenvolver valores como amor, família, moral, trabalho. Vai ajudá-las a conhecer a cultura de outros lugares, a sua própria cultura. Vai ajudá-la na interdisciplinaridade, em que ela vai aprender várias disciplinas sem citar o nome. Por exemplo, ela pode estar estudando um ambiente e ver as características do ambiente rural, do ambiente urbano e as diferenças. Ela já está estudando uma parte de uma disciplina. Então, assim, é motivador. E, além do mais, ela vai diferenciar características de um lugar para o outro. Para esse trabalho, tive como referência várias bibliografias, como Fanny Abrahamic, Bruno Betlem, o próprio referencial curricular do Ministério da Educação, Beth Coelho, Nelly Novaes Coelho e Paulo Freire. Obrigada pela atenção de vocês e até um próximo.